Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre design. Começando, mas o que é design? Design ele vem da palavra projetista, no caso projeto, e nada mais é do que um processo para você solucionar problemas. A gente tem várias áreas, seja ele designer gráfico, design de produto. Por exemplo, quando você tem um problema na sua empresa, você pode resolver ele com design thinking, por exemplo. Ou você tem algum móvel que você não gosta, você pode usar design de interiores, design de móveis para resolver esse problema. Mas qual o valor que tem o design? Durante anos, as pessoas falando da marca, comentando sobre ela, geraram um valor. Seja esse valor uma cadeira, um celular, tudo ele tem valor, toda marca tem valor. Eu coloquei alguns exemplos de marca aqui, que se você ver ela em alguns lugares, independente de ela estar com o nome ou não, você vai saber o que é, pelo valor que ela foi gerada por vocês, que são os usuários. Por exemplo, aqui temos do Starbucks, Adidas, e aqui no meio eu coloquei a marca DNDD, porque em 2017 a gente começou um projeto de branding. Ele ainda está sendo feito para a gente poder evidenciar a marca e mostrar como o design é importante para o negócio. Aqui temos alguns exemplos: Tesla, primeiro carro elétrico do mundo; iPhone, esse aqui é marca registrada, todo mundo quer ter, todo mundo quer comprar pelo fato de ser iPhone, pelo valor que ele agrega. Aqui alguns perfumes da Dior, as mulheres vão entender bem. Então, design e criatividade, sim, eles geram bons lucros, porque eles são muito importantes para o negócio. Aqui eu coloquei algumas estatísticas, que são estatísticas de design. Eu peguei de um artigo, depois eu vou disponibilizar, tem o link, que apontam que 59% das empresas, elas decidem fazer um negócio focado em design. E essas empresas que decidem fazer seu negócio focado em design, elas têm um crescimento de 125%. Esse aqui é um índice desse cara aqui, que ele é presidente do Conselho de Design, que fala que o índice de design prova que as empresas que fazem uso efetivo do design superam os seus concorrentes. E confirma que o design é uma parte importante para o negócio. Agora que eu já falei o que é design, vocês sabem um pouco, eu vou falar sobre alguns tipos de arquivos. Por mais que seja algo básico, mas é sempre muito importante. Por exemplo, na hora de você fechar um arquivo para impressão, mandar um arquivo para um designer, para uma gráfica, enfim. Ao todo, a gente tem mais ou menos uns 120 tipos de arquivos no computador, gerado por diferentes softwares, diferentes programas, sejam eles de design ou não. Aqui temos alguns exemplos. Temos JPG, que é uma imagem comum, tirada de celular. Ela é uma imagem que ela pode perder um pouco de qualidade. Por exemplo, na hora de você editar ela, que você for maximizar, redimensionar ela, ela perde um pouco de qualidade e ela pode acabar granulando e não ficar boa no produto final. Temos o PNG, que ele já é um arquivo que tem maior qualidade, que é aquele famoso arquivo com fundo transparente que vocês encontram. Por exemplo, o logo que você pega que tem fundo transparente, provavelmente é um PNG. Temos o AI, que é um arquivo do Illustrator, que é para você trabalhar com vetor. Depois mais eu vou explicar o que é vetor. Temos o PDF, que caso você não tenha um desses dois arquivos aqui, que são preferenciais para você trabalhar, sim, ele pode ser o PDF, porque o PDF tem um arquivo, tem um negócio chamado PostScript dentro dele, que ele consegue armazenar dados. Então, caso eu tenha um PDF, eu consigo editar ele, consigo mudar a cor, enfim, e fazer tudo o que eu preciso. Temos um arquivo aqui do PSD, que é o arquivo do Photoshop, e .doc, que isso aqui muita gente acaba colocando coisas dentro e o designer não consegue fazer nada. E falando um pouco sobre tamanho, normalmente os arquivos para impressão, ou eles são em milímetros, metros, enfim, e os arquivos para ir para o digital, eles normalmente são em pixels. Aqui eu coloquei um guia de tamanho para as redes sociais, depois vocês podem estar clicando ali e vendo ele.
É um guia bem completo, tem todos os tamanhos, enfim. Mas o porquê se preocupar com o tamanho? As pessoas falam, beleza, faz aí pra mim uma arte pro feed do Instagram. Aí ele pega e posta essa arte no Stories. Vai dar certo? Vai dar, não vai ficar algo legal, não vai ficar algo bonito. Então por isso a gente tem que se preocupar com o tamanho, como nesses exemplos aqui, senão acaba acontecendo isso. Então sim, ele é muito importante para você poder manter a qualidade, para você saber onde ele vai, como ele vai ser impresso e tudo mais. Então é sempre bom você saber um pouco mais sobre o tamanho. Em relação à qualidade, que se refere àquele JPG e PNG que eu falei, aqui um exemplo do PNG, aqui um exemplo do JPG, que eu falei, conforme a gente vai mexendo e usando ela acaba ficando desse jeito aqui. Aqui um pouco sobre o vetor. Vetor nada mais é do que linhas retas e linhas curvas. Por exemplo, quando você tem um exemplo de uma logo e você quer exportar ela do tamanho da empresa, eu vou conseguir tranquilo, se tiver o vetor não vai ter problema. Agora, se eu pegar um JPG, eu vou exportar, vai ficar um bloco quadrado assim, você não vai conseguir visualizar nada. E aqui uma última dica, deixei sites de bancos de imagens, que imagem sempre é uma parte importante do design, você manter a qualidade dele. Então deixa aqui os links, depois vocês clicam ali, pode estar baixando eles. Um Splash agora está subindo um pouco mais de fotógrafos brasileiros, então você consegue pesquisar algumas coisas em português, mas normalmente você tem que pesquisar algo em inglês, porque senão você não vai conseguir encontrar, mas ele tem imagens para tudo que você precisar. Qualquer tipo de negócio você vai conseguir encontrar nesses dois sites aqui. E da minha parte era isso, obrigado. Agora eu vou passar para o Patrick, que vai falar um pouco mais sobre a parte de UX. E aí pessoal, tudo bom? Queria parabenizar o Elias, né, pela palestra que ele fez agora sobre design. Só queria complementar uma coisinha, falar que design, na verdade, ele tem um valor muito grande. A gente às vezes não consegue entender o valor do design em si. Mas aí se a gente pensar um pouquinho no significado da palavra design, a coisa muda de aspecto. Porque o que significa design? Design significa construção, projeção, projetar, né? Então todos nós podemos ter cabeça e pensar como designer. Quando estamos desenvolvendo, entregando alguma coisa, nós estamos fazendo design daquilo. E um design agradável, um design bom, né, geralmente deixa ou nos deixa felizes. Vou falar um pouquinho sobre o X para vocês, né, ou o X, tanto faz. Só quero dar uma introdução, falar quem eu sou. Muita gente me conhece, mas não sabe quem sou eu, né? Estou na área aí há 24 anos, já faz um pouquinho de tempo. Já sou praticamente um dinossauro dentro da área, né? E há mais de 15 anos, 16 anos, eu trabalho especificamente somente com design e criação. E há 6 anos, então, eu passei a trabalhar com UX, né, fazendo alguns projetos digitais e tal. Tenho uma formação técnica aqui em processamento de dados. Isso me deu um amparo, um background para entender e poder falar um pouquinho e conversar um pouco com os desenvolvedores, né, criar soluções que fossem realmente possíveis de serem colocadas em prática. Tá? Então, o que é o UX? Né? O UX é a experiência do usuário. Em inglês é User Experience, né? Quem cunhou esse termo, quem cravou esse termo foi esse senhorzinho simpático, que eu acho ele muito simpático, né? Que é o Don Norman. Don Norman foi um profissional razoável, né? Só trabalhou, só foi vice-presidente da Apple e executivo da HP, entre outras coisas, né? Então, é um fera em usabilidade, experiência e cognição. E ele se sentia incomodado quando ele trabalhava na Apple, porque ele entendia que o que ele fazia era muito mais do que entregar um produto funcional e usável. Ele entregava experiências, as pessoas tinham experiências, naquela época eram computadores, né, que a Apple desenvolvia, ainda não existia iPhone, né, iPhone só veio em 2007, mas então Don Norman cravou isso, ele falou assim, não, eu sou um arquiteto aqui, o meu time faz a arquitetura de experiência de usuário. E aí ele cunhou
esse termo, né? User Experience. Usuário, né? O significado de usuário é aquele que tem direito de uso ou usufruto. Então a pessoa compra o nosso produto, ela assina uma licença, ela vai usar, ela passa a ser o quê? Um usuário. Todo usuário é uma pessoa. Então o cliente é um usuário, o cliente é uma pessoa, a pessoa usa, é um usuário. Mas isso aqui é bom a gente sempre ter em mente, né? Ele tem o direito de uso, ele tem o direito de usufruto. E o que significa experiência? Experiência é todo conhecimento adquirido através da utilização dos nossos sentidos. Então, conforme nós vamos crescendo, né, nós nascemos, nós vamos adquirindo experiências. A gente começa, por exemplo, através da audição, né? Se a pessoa não tem nenhum problema auditivo, ela aprende um idioma, né? Através do tato, nós entendemos as formas, o olfato e assim por diante. E nós vamos colhendo e formando o que é a nossa experiência. Então, isso é experiência, né? Tudo que nós aprendemos a usar. E aí as experiências, elas podem ser o quê? Boas ou ruins. É interessante que muitas vezes o que marca mais a nossa vida são as experiências ruins que temos, né? Inclusive há um termo para isso em psicologia que chama de trauma. Trauma é quando a pessoa teve uma experiência ruim, ela passou por algo muito ruim e aquilo gravou ela de maneira assim, para sempre, né? Durante toda a vida dela a pessoa carrega aquela experiência ruim. E por isso que foi incluído esse campo, né, de estudar o que as pessoas sentem dentro da tecnologia. Porque por muito tempo nós que trabalhamos com tecnologia nos preocupávamos muito com arquitetura, né? A arquitetura de software, vamos fazer o melhor, vamos usar a melhor tecnologia, a melhor linguagem de programação e começamos a olhar muito para a tecnologia. E a tecnologia é algo frio, né? É uma tela, é um código, é um aparelho, é uma tomada, é uma câmera, é frio, né? Mas quem usa toda essa tecnologia? Seres humanos. Então precisava ter alguém que olhasse para as condições de uso, para as experiências que os usuários tinham e qual era a experiência que eles tinham, o que eles sentiam ao utilizar um produto, sistema ou serviço. E aí a NDD chegou nessa conclusão também. Eu preciso ter uma área aqui que comece a entender melhor o usuário, saber qual é a experiência dele de uso, quando eu uso lá um sistema, um print, o frete, o cargo, documentos eletrônicos. O que será que nossos usuários estão sentindo? Qual é a experiência que eles estão aprendendo com aquilo e tendo com aquilo, né? E quando entendemos que tipo de experiência nossos usuários sentem ou querem sentir, porque às vezes o cara nem sabe que aquilo é possível. E aí nós apresentamos para ele, eu posso fazer isso através desse sistema? E aí ele passa a ter aquela necessidade. Ele adquiriu mais uma experiência na vida dele. E nós passamos ao quê? Conhecendo o que eles precisam, entendendo, nós vamos entregar melhor. Então quando nós estamos ali fazendo o código, né? Lembre, né? Nós aqui estamos desenvolvendo para alguém usar. Tudo bem que naquele momento íntimo é você e a tela, é você e o código, ou é um PO tomando uma decisão num produto, mas a gente precisa lembrar que quem vai usar, quem está nessa ponta final, é o usuário, é um ser humano, é uma pessoa, né? E aí nós temos que nos fazer essas duas grandes perguntas. Para quem eu trabalho? Para quem eu entrego? Eu trabalho para a NDD. Não, você não trabalha para a NDD. A NDD é apenas uma ponte entre o seu conhecimento e o usuário. Então você coloca seu conhecimento, você usa o que a NDD oferece aqui de equipamento, de software, para desenvolver outros softwares para alguém usar. E a gente precisa saber isso aqui, ó. Isso aqui é importante a gente conhecer. Eu ouço muito isso. Eu trabalho para o cliente. Eu ouço o que o cliente quer. Não, Patrick, não é o usuário final, é cliente. Cliente não é uma pessoa? Se ele é uma pessoa
e ele usa, ele é o usuário. Então nós precisamos entender quem realmente é o nosso usuário. Embora o nosso cliente é uma pessoa qualificada porque ele busca uma solução para um problema que ele tem, ele já tem em mente o que ele quer e aí ele acha a NDD em algum momento da vida dele. Em alguma busca que ele fez no Google, ele acha a gente. E a gente vai lá e vende, ele adquire o nosso software. Mas quem é realmente esse usuário? E aí a gente pode entender assim, ó, cliente é aquele que paga pelo serviço. Pode ser que o cliente, ele só contrate, né? Ele vai lá, faz o contrato, paga, e aí ele tem uma equipe usando. É importante nós entendermos um pouco isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu entrego para uma empresa. Não, você não entrega para a empresa, você entrega para o usuário. A empresa é seu cliente, ela foi lá, fechou o contrato, fez o contrato, ela paga a fatura para você, né? Renova o contrato ou não renova. Mas quem busca aquele serviço, muitas vezes não está preocupado com o uso. Ele está preocupado com o lucro que aquele software vai trazer, com a economia que aquele software vai trazer. Mas nós temos que nos preocupar com quem usa. Porque se esse cara não ficar satisfeito, ele vai começar a encher o saco desse aqui para contratar outra solução. Então, nada mais que devemos fazer é o quê? Entregar recursos e serviços que sejam usáveis, utilizáveis, que sejam agradáveis de serem usados, tá? Então, o UX, ele tem que fazer o quê? Ele tem que olhar para as necessidades do usuário? Sim, né? User Experience, mas eu não posso me esquecer das necessidades do negócio. Então, o UX, ele olha para esses dois carinhas aqui, ó, essas duas pontas, para entregar um produto ou um serviço com uma experiência muito boa, né? Há um termo que muitos UXers usam que é o wow effects, né? Você, nossa, que legal usar isso aqui, que emoção. Mas nem sempre isso é uma realidade, nem sempre isso é aplicável. Mas sim, nós podemos entregar boas experiências. Às vezes a gente não vai ouvir do cliente assim, oh, que legal essa solução de cargo que eu tenho. Não. Mas muitas vezes ele fala, puxa, essa solução é muito boa, era isso que eu precisava, é fácil de usar, qualquer um usa, até o meu caminhoneiro consegue usar esse serviço. A qualquer um que pegue, senta para usar a primeira vez, entende como é. A curva de aprendizado é muito curta. Então nós podemos oferecer isso. E nós podemos entender isso como um wow effect, como um efeito assim, sublime, né? Uau, que legal, a gente consegue entregar esse produto dessa forma, né? E aí quando a gente começa a conhecer o usuário, porque não basta conhecer, saber quem ele é. Eu tenho ali o Osni, a minha persona, o Osni ele tem 29 anos, é guitarrista, ele gosta de fazer isso, ele levanta todos os dias, toma café, vai para a empresa. Não adianta só conhecer ele. Nós temos que entendê-lo, aprender com esse usuário e aí sim atender. Então é um conjunto, né? São vários elementos compostos ali no conhecimento do usuário. E quando você conhece o usuário, você coloca a experiência de uso, né? Coloca a experiência de usuário no centro, tudo aquilo que a gente entrega, a gente vai entregar melhor. Nós vamos entregar com uma coisa chamada valor. Né? Nós vamos começar a ter entregas que são inovativas, que elas propiciam a inovação, certo? E quais são as duas coisas que nós usamos para conhecer os nossos usuários, para entendê-los, né? Para atendê-los? Nós usamos pesquisa e empatia, né? A pesquisa é algo muito amplo, né? Não vamos tratar aqui e aprofundar muito em pesquisa. Mas basicamente a pesquisa é você ir a campo e conhecer as pessoas, conversar com elas, observar os comportamentos, gerar um questionário, mandar, conversar com essa pessoa por telefone, fazer uma videoconferência, mas tem que haver o quê? Ligação com ela. Você tem que criar um vínculo com o seu usuário, né? A criação desse vínculo é muito importante, porque você começa a formar
aquilo que o pessoal do comercial gosta de falar muito, né? Relacionamento. Eu começo a me relacionar com as pessoas. E o outro componente aqui é a empatia, né? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Mas da pessoa. Você tem que entender o porquê aquela pessoa está naquele lugar. Você tem que entender por que a pessoa está tendo que ter aquela experiência. Porque ela é obrigada ou porque ela precisa usar o nosso software, né? Então você se coloca no lugar dela, você conhece um pouquinho quem ela é, tá? Então, nenhum usuário sente o mesmo que o outro. E nós podemos dizer que somos assim, né? Se, por exemplo, o Elias, o Franco, o Alvarino, eles forem usar, por exemplo, vai lá usar o Giga, né? Vai usar lá o café. Cada um vai ter uma sensação do atendimento, da qualidade dos produtos, do gosto das coisas. Ninguém vai sentir a mesma coisa. Você pode até falar, puxa, você gostou desse salgado aqui? Ah, eu gostei, muito bom, né? É realmente muito bom. Mas não é a mesma experiência, os paladares são diferentes. Então nós precisamos entender que nenhum usuário sente o mesmo que o outro. Por isso a importância da pesquisa. Não sei se vocês já ouviram falar da fábrica de experiências do medo, né, do pesadelo que fica ali no Canadá. Isso é um método de pesquisa. Você observar as reações das pessoas enquanto elas usam o seu produto. E é isso que eles fazem, né? Lá é uma fábrica de medos. Interessante esse nome, né? Olha só a reação dos usuários sobre situações que eles veem. Eles estão vendo a mesma imagem. A gente não sabe qual é a imagem porque eles não divulgam se é um filme, o que é. Mas notem a reação das pessoas, né? Vejam como elas reagem diferente. Aqui todas estão com medo, né? Essa aqui está com cara mais de surpresa do que medo, né? Olha essa próxima aqui, ó. Olha só, estão abraçadinhos ali para passar o medo junto. E essa aqui, ó, tá até o flechinho aqui, ó. Ó, a reação da garotada, ó. Um se escondendo aqui, ó. E essa aqui, ó. O cara não quer nem ver, ó. São diferentes as reações. Vocês estão notando isso? Como as pessoas reagem, elas estão vendo a mesma coisa, né? E essa eu acho sensacional, né? Aqui deve ser uma família. A mãe e a filha estão... Olha o cabelo da tia aqui, né? Está horrorizada. Ela está horrorizada. Agora, olha esse cidadão, ele está dando risada, cara. Como pode ele estar dando risada? As pessoas estão com medo extremo e ele dando risada. Talvez ele rir dessa situação seja a maneira dele demonstrar um certo nervosismo, né? Eu conheço pessoas que quando passam por uma tensão tensa, elas começam a dar risada. Não sei se é isso que ele está sentindo, né? Precisaria conversar com ele. Mas isso demonstra bem como as experiências, como os sentimentos, eles são individuais, né? E aí quando eu falo de empatia, novamente, é me colocar no lugar do usuário, sentir o que eles sentem. E um exemplo muito bacana é o exemplo desses políticos aqui, ó. Políticos do sexo masculino no Japão ficam grávidos. Por quê? O Japão ainda tem uma cultura muito tradicional, às vezes até um pouco machista ali, né? Muito machista, dependendo do ponto de vista, né? Se eu fosse uma mulher, talvez eu acharia que é muito machista. E eles diziam que as mulheres grávidas não têm dificuldade para executar as mesmas tarefas que outras mulheres, né? E que elas têm que continuar fazendo as mesmas coisas, trabalhando fora, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido. E aí, gente, né? Não sei se aqui alguém já foi mãe, já teve, né? Mas é complicado. No comecinho da gravidez é uma coisa, mas conforme ela vai evoluindo, a gente vê, cara, o tamanho das barrigas das mulheres grávidas. Se eu com um pouquinho de barriga já sinto dificuldade, imagina uma mulher grávida, o que ela não deve sentir. Ela teve uma mudança estrutural dentro dela, né? E não é só isso. Aí quiseram provar para os políticos do Japão, ó, vocês querem sentir o que a mulherada sente? Então nós vamos colocar em vocês aí um colete com uma barriga de grávida equivalente a uma mulher de mais ou menos 7 a 8 meses. E vocês vão ser fotografados, filmados e registrado o comportamento. Vocês vão fazer ações do dia a dia. Aí veja só, né? O político, a carinha dele aqui, todo sem graça aqui, ó. A mulher vendo, olha ele segurando a barriguinha, ó,
Deve pesar, né? Ele não está acostumado com esse peso aqui. Olha a carinha dele aqui, ó, todo sem graça aqui, ó. Subindo a escada com a sacolinha na mão, né? E esse aqui tentando amarrar o sapato, colocar a meia, cara. São situações que as mulheres grávidas enfrentam e que talvez eles não tivessem ideia dessa dificuldade. Olha aqui no transporte público, ó. E uma coisa comum que acontece: ninguém deu lugar para a grávida, né? Olha só a situação aqui, ó, indo do mercado, subiu a escada, pegou o transporte público, ó, sentindo na pele a dificuldade. Aí eles começaram a entender quais eram as dificuldades que aquelas grávidas sentiam no seu dia a dia, numa fila, dentro do transporte público, né? Em casa. Será que é tão fácil para a mulher grávida fazer uma tarefa em casa como eles pensavam que era, né? Só aí, lavando roupa, pendurando roupa, né? São tarefas domésticas. Só que a barriga grande não é nem a metade do que uma mulher grávida sente. E as mulheres aqui podem confirmar, né? A criança chuta, os órgãos são esmagados, tem os enjoos, as dores, tem frio, tem calor. Tem mulheres que adquirem diabetes durante a gravidez, outros problemas, às vezes a mulher tem pressão alta, né? Então a barriga grande que eles deram ali para os japoneses usarem, não é nem metade do que uma mulher sente. Mas já foi um ponto de partida para eles começarem a mudar um pouquinho aquele mindset, aquela cultura, aquela cabeça que eles tinham, né? Bem, o que o UX não é? O que o não é? Ou não é apenas isso, né? Não é apenas boa usabilidade. Ah, o UX ali vai falar de usabilidade. Não. Ele não fala só de usabilidade. Não é apenas sobre o usuário. Nós não vemos apenas o usuário, a gente vê um conjunto e o usuário é o centro daquilo. Não é coisa de designer. É perfumaria, é besteira, é coisa de design mesmo. Não é. E o UX não é coisa de designer. Como nós vimos aí, o UX ele trata pessoas, ele trata comportamentos. Não é responsabilidade apenas de um profissional. Não é porque agora tem um UX designer na casa que tudo de UX é ele que tem que ver. Não. Esse conhecimento ele será compartilhado, né, para que todos possam entender que o UX é uma cultura. É uma cultura de design e UX que nós vamos implantar na NDD e todos nós seremos, digamos assim, portadores dessa bandeira, de fazer com que o usuário seja levado em consideração no nosso dia a dia. E também não é opcional. Ele não é opcional. Nós temos que entender que o UX não é opcional. É algo importante, é algo necessário, né? É interessante aqui, ó, que todos nós atuaremos como o quê, ó? Agentes de uma mudança cultural. É claro que um time de UX, um time de design formado e estruturado, ele passa o quê? A apoiar os times de produto e desenvolvimento nas decisões, né? Não adianta querer mostrar para a gente o que fez depois para a gente dar uma opinião. Tem que ser no momento decisório. Eu tenho essa ação para fazer. Vou chamar aqui o Patrick, vou chamar a Luana ou quem mais estiver no time de UX para bater um papo. Não adianta falar assim: Patrick, a gente fez isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu fiz essa tela. E o que você acha desse botão? Já está feito, eu vou falar o quê naquele momento? Eu desenvolvi aqui o meu aplicativo, ó, a gente fez aqui a versão iOS, Android. Olha, o que você acha? Que a gente queria a sua opinião. E a gente vai dar opinião, muitas vezes é frustrante para a pessoa escutar aquela opinião. Se ela já tivesse chamado a gente na hora da decisão, teria sido muito mais fácil, né? Teria evitado alguns estresses aí. E aí você chega, geralmente quando a gente chega com uma interface pronta, aquilo é uma verdade para a gente. Aí vem alguém e fala que aquilo não é verdade. E isso geralmente causa o quê? Atrito, né? Então, vamos começar a pensar assim, ó, antes de tomar a decisão de uma correção, preciso fazer aquela correção? Por que você vai se focar nessa correção? Por que foi necessário corrigir isso, né? Por que é necessário? Vou falar de uma feature. Por que eu quero fazer essa feature? Nós vamos questionar vocês nesse sentido, ajudar a raciocinar. Às vezes a gente chega à conclusão que aquela feature é importante assim.
Porque ela é importante do nosso ponto de vista. Será que ela é importante do ponto de vista do usuário? Será que não é mais fácil a gente corrigir algo que não está funcionando bem antes de querer colocar algo novo no sistema? E assim por diante. E uma coisa importante, pessoal, Jesus não existe. Não vai existir um cara milagreiro, né? Não serei eu, com certeza, que vá tocar na sua interface e ela se multiplicará em padrões. Uau, resolveu! Não é do dia para a noite, não é da água para o vinho, né? Fazendo uma referência a Cristo. Não é da água para o vinho, não é uma coisa assim, invoquei o Espírito Santo da usabilidade, peguei as heurísticas de Nielsen e transformei os nossos sistemas. Não, isso é um processo. E um processo, às vezes, ele é o quê? Contínuo, de passo a passo, etapa por etapa, entendendo e compreendendo as necessidades do sistema e do usuário. Então, não existe milagre, tá, galera? E só para mostrar para vocês aqui, quais são as áreas que os UX designers, esse é um termo que causa muita polêmica, mas eu resolvi usar, porque o cara não desenha uma experiência, ele desenha coisas que propiciarão uma experiência, né? Então eu não consigo fazer um design de uma experiência. Mas eu usei o termo aqui porque é o termo mais comum. E debaixo desse guarda-chuva bonito aqui de UX, eu tenho lá o design visual, design de interação, arquitetura de informação, usabilidade, pesquisa, teste com o usuário, análise de dados. Eu tenho que ter documentação, tenho que ter métrica, eu tenho que medir de alguma forma. Tenho que medir se os nossos produtos estão evoluindo ou não. E aí, isso tudo está debaixo do guarda-chuva de UX. Ou pelo menos deveria estar, tá? E a falta de UX, né, para finalizar, vocês podem ver aqui, já estou em 77%. A falta de UX pode custar muito caro para as empresas, né? Por quê? 3 coisinhas aí, Corrigir um erro após o desenvolvimento custa 100 vezes mais. É claro que eu acho esse número aqui um pouco exagerado, né? Não sei se é 4, 5, 70 vezes mais. Mas quem disse isso foi um cara com experiência, que é o Robert Charrett. E ele escreveu esse artigo aqui, por que o software falha? E ele fala que muitas vezes a gente perde muito tempo corrigindo erros no desenvolvimento. E isso custa caro. Por quê? É hora homem de desenvolvimento, é hora que a gente está gastando ali, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, pensando em coisas novas, pensando em features, e a gente está ali preocupado, estagnado, corrigindo erros e versões, e versionando e comitando que nem loucos, né? Então o UX ele entrega algo de valor, não faz simplesmente uma entrega, não é algo frio, é algo que tem valor. E o que tem valor é o que sustenta um negócio a longo prazo. Se as pessoas enxergam valor naquilo que nós fazemos e entregamos, elas vão querer continuar com a gente. E não é porque ela é obrigada e não tem opção de mercado. Eu não tenho opção de mercado, sou obrigado a usar aqui o print. Não tem concorrente, mas aí vai vir alguém ali pequenininho que talvez faça algo melhor que a gente não consegue fazer porque a gente já está grande, engessado, e aí ele começa a ganhar mercado, começa a ganhar concorrente, né? Usei o print como exemplo. Isso pode acontecer em qualquer produto da casa. E a terceira coisa é que conhecer nosso usuário, né, nos dá o quê? Objetivo e propósito. Se alguém anda sem objetivo, né, um cara vai remar, ele não tem um objetivo, ele não tem um ponto A, um ponto B. Ele vai remar para onde? Ele vai remar eternamente? Vai ter uma hora que ele vai cansar e vai talvez virar o barco ali, virar o remo, virar a canoa, e o cara vai morrer afogado. Ele não tem objetivo. Nós temos que ter um ponto A, um ponto B, um ponto C e entender quais são as etapas que a gente tem que atingir. Quais são os objetivos que nós temos que buscar, tá bom? E aí um exemplo na prática é o sistema de gerenciamento de alertas de mísseis e catástrofes naturais do Havaí. Eu já vi alguns outros palestrantes, né, usando esse exemplo, e eu achei demais e fui atrás para entender o que aconteceu. E o que aconteceu foi isso aqui, Esse era o sistema de gerenciamento de alertas de tsunamis, furacões, terremotos
e de mísseis nucleares lá no Havaí, na ilha do Havaí. É uma região que já sofreu e sofre até hoje com isso, né? Sofre com intempéries naturais. Aí, o que acontece? O cidadão ele pode fazer aqui um alerta, tá vendo? Ó, um alerta, pode fazer um alerta nuclear e pode fazer teste. Aqui. Tudo junto. Não tem hierarquia, não tem diferenciação do que é importante, do que não é. E aí ele clicava, ou ele estava lá na casa dele, clicava lá no celular, e era muito fácil errar. Por mais que o cara fosse experiente, ele errava. Aí um cidadão chegou um dia lá, um engenheiro, um cara, porque não é qualquer um que opera um sistema desse, e ele falou assim, preciso fazer o teste aqui de alerta de míssil, né? Aí ele ouviu lá uma conversa, tá, precisa fazer, vou fazer o teste, vou ser proativo. Aí ele mandou um teste, só que na verdade ele não mandou um teste, ele mandou um alerta, ele errou na hora. O sistema não ajudava ele também, ó, você tem certeza que você vai mandar isso? Aí ele mandou. Aí você tá lá na tua casa e recebe isso aqui no teu celular, o que você faz? Ó, ameaça de míssil, procure abrigo imediatamente. Cara, eu não pensava duas vezes. Eu largava tudo que eu estava fazendo, largava até o celular, eu ia embora, eu ia buscar abrigo. E foi isso que aconteceu. A ilha virou um caos. Era gente querendo sair, era gente querendo buscar parente, virou um caos. E aí o que eles falaram? Cara, isso foi um erro, isso não é verdade. Aí eles começaram a colocar, né? Veja, ó, não é um erro, não é uma ameaça, é um erro, não tem nada, foi errado. Quem é que viu isso aqui numa boa? Você estava preocupado com isso aqui? Estava preocupado em fugir da ilha, né? E aí o governador lá na época, o David Igle, falou, né, que o problema, parte do problema é que era muito fácil para qualquer um cometer um grande erro desses. Temos que consertar esses problemas aonde? No sistema. Então ele reconheceu, ele não colocou a culpa no usuário. Foi o João ali, ó. O João que errou, ele que clicou errado. Não, ele reconheceu que o erro estava no sistema. E aí, para corrigir isso, o Havaí lançou um concurso mundial. Muitas pessoas participaram, inclusive teve um brasileiro que participou, para refazer todas as interfaces, a hierarquia de informação, a arquitetura e por aí vai. E aí eles mudaram um pouco, ficou um pouquinho diferente, não? Né? Ó, aqui é alerta, aqui é teste, aqui é alertas de alto nível. Tá bem diferente, né? Um é azul, é só um teste. O outro é que quando você clica, ela fala assim para você tem certeza que você vai mandar esse teste? Você tem certeza que você vai mandar esse alerta? É isso, mas você tem certeza mesmo que é um alerta? Opa, cliquei errado, fecha e volta. Então o sistema começou a cooperar com o operador. Ele começou a cooperar e ajudar o operador. E esse operador começou a adquirir o que? Uma nova experiência de uso, né? Olha só que bonitinho, agora que está o menu de alertas, né? Alertas, ó, de potenciais, por assim dizer, né? Olha só que está bem separadinho agora, né? Você sabe o que é cada um deles aqui, ó. Tsunami, né? Tá vendo aqui, ó? Alerta laranja e por aí vai. Você tem a opção de escolher, quer dizer, o sistema vai te dando um feedback, você vai tendo ações e aquelas ações ajudam o usuário a ver se é aquilo mesmo. E aí, só para mostrar esse carinha aqui, está aqui o nosso usuário, está aqui a experiência do nosso usuário. Isso aqui não é a equipe de UX que está aqui no meio, não é isso. Essa aqui são as experiências de uso. Eu acho que eu vou substituir, eu vou colocar um bonequinho feliz aqui. Porque não é a equipe de UX. O X agora quer ser centro das atenções. Não é. É a experiência de uso. E aí tudo que a gente faz, as funcionalidades, o design visual, a parte de mercado, de negociação, tudo com o nosso usuário bonitinho ali no centro. É para ele que a gente entrega, é para ele que a gente faz.
E aí a NDD começou então a fazer essa iniciativa aqui, né? O NDX, quem aqui já acessou o NDX? Já acessou, já leu o blog, né? É essa a nossa maneira de nos comunicar com vocês, de começar a disseminar, né? De começar a compartilhar, aplicar e entender essa nova cultura, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de cabeça, e isso é o mais importante. E isso é o que isso propicia para nós? Uma nova experiência. Nós teremos essa experiência de uso aplicando, né, os estudos, aplicando as técnicas de UX e design no nosso dia a dia, certo? E aí, para concluir, já deve estar todo mundo cansado de me ouvir falar, uma frase do papai Dom Norma, que é o papai de UX. Nenhum produto é uma ilha. Ó, não é isolado, não é simplesmente uma garrafa de água, não. É uma coesão, a integração de um conjunto de experiências. Quando você olha o rótulo, você olha a tampa, você fala assim, puxa, a verde é com gás, a azul é sem, ou eu vou tomar, essa água aqui não tem gosto de nada, então é uma água boa, né? Essa não tem gosto, é porque a água é boa. Puxa, essa água está geladinha, está na temperatura que eu gosto. Aí você pega uma garrafa com design diferente, você fala, meu Deus, olha que experiência nova, uma garrafa nova. Essa aqui eu vou guardar, né? Tem um monte de gente que guarda aquelas garrafinhas coloridas que é meio azul, meio rosa, né? Que parece de vidro e não é de vidro. É uma experiência, é um conjunto, ó. Não é simplesmente fornecer água para você beber, é uma experiência. E é isso, pessoal. Muito obrigado, todo mundo, né? E se alguém tiver alguma pergunta aí, nós estamos abertos a ouvir, tá bom? É isso aí, valeu!